não há espaço para compreensão desse primeiro momento de recolhimento, para que depois as coisas sigam em frente e vão seguir, já está seguindo para você e para outras mulheres. A gente já viu até o Thomas chegando em outra família, ou seja, as coisas vão em frente, mas a gente tem que respeitar o momento. A gente convidou a psicóloga Luciana Rocha, ela é diretora da Escola de Profissionais da Parentalidade do Distrito Federal. Ela trabalha exatamente com isso e com essa dificuldade que a sociedade tem de entender, né, Luciana, esse momento inicial dessa perda, encarar isso realmente como um luto. Isso mesmo. Bom dia, Fátima. Bom dia, Mariana. Um bom dia muito carinhoso para você por estar dividindo a sua dor conosco, né? E é isso mesmo, Fátima. É um luto que as pessoas não percebem ainda. A gente vive numa sociedade em que a sociedade só dá valor para aquilo que ela vê. Então, ela acredita que o amor materno, que essa relação da mãe com o bebê só vai começar depois que o bebê nascer. Isso é uma fantasia, porque a partir do momento que você recebe o positivo, que você descobre que está grávida, numa gravidez desejada, mas também numa gravidez que não é tão desejada, você já começa a incluir aquele bebê na sua vida. Então, ele faz parte da sua realidade. E ele pode não ser visível para as outras pessoas, mas aquela mulher já sente o impacto da chegada desse bebê no corpo dela. Então, ela já tem as azias, ela tem ali os desconfortos do início da gestação, ela já vê o seu corpo sendo alterado, ela já começa a planejar a sua vida com a presença desse bebê. Então, não tem como achar que essa perda não vai ser dolorida ou que não vai ser sentida por essa mulher. Porque esse bebê faz parte da vida dela, não é um feto, não é só um corpo, não é só um sonho distante. É um bebê, é um sonho real, presente. Agora, a gente vivo. não tem, em geral, muita dificuldade de falar sobre morte de uma maneira geral? Acho que as pessoas que, como a Mariana, têm uma fé, têm uma religião, para essas pessoas talvez seja um pouco mais concreta a morte ou a reflexão sobre isso. Mas muita gente, é como se a gente já nasce sabendo que vai morrer, mas como se a gente não pensasse não gostasse de falar sobre isso nunca, né? Verdade. Talvez a única certeza que tenhamos na nossa vida é que um dia iremos morrer. Mas a gente não fala sobre isso, né? A nossa sociedade nega a morte em todas as suas esferas. Então, num velório, a gente esconde as crianças, por exemplo. As crianças vão ter contato com a morte, vão entender essa morte muito posteriormente. A gente evita falar sobre o assunto, a gente dá um espaço para que aquela pessoa que perdeu o seu ente querido lamente a sua dor, mas é um espaço restrito. Porque se essa pessoa lamenta a dor um pouco mais, a gente já acha que a pessoa está deprimida, a gente já acha que essa pessoa tem que reagir, a gente já cobra dessa pessoa uma continuidade de vida e ignora a ausência que essa pessoa está sentindo daquele ente querido, ignora a perda, a gente foge de todos os assuntos. E cada um tem que um são tempo, relacionados né? a... Cada um tem o seu... Cada um tem tempo. Tem um tempo de lidar, né? Eu tenho uma dúvida como pai até, Fátima. Luciana, me ajuda também, porque nessa solidão, né, que foi falada que a mulher sente nessa perda, que é muito cruel essa solidão da dor, como é que geralmente o pai funciona nesse processo? Ele compartilha essa dor ou geralmente ele também é outro agente que tenta minimizar essa dor, como a sociedade, até como os médicos, que foi dito aqui? Fantástica sua pergunta, André. O homem, na nossa sociedade, ele ainda demora um pouco mais, a gente acredita ainda, tem alguns estereótipos, que o homem vai entrar no papel de pai muito depois. Então, você entende que ele não sofre quando o bebê morre no ventre ainda, porque é como se esse homem não tivesse se vinculado a esse bebê. Afinal de contas, ele não está sentindo os impactos. É uma outra fantasia. Os homens, eles fazem parte dessa construção, eles vivem junto com as suas esposas esse momento, e por mais que a ficha da paternidade caia num momento diferente da ficha da maternidade, ele está vivendo e ele já se sente implicado. Porém, a gente ainda tem uma outra variável que é muito importante que a gente fale aqui quando a gente pensa nos pais, é que homem não sofre, né? Homem não sofre, homem não chora. Então, os homens manifestarem a sua dor e a sua tristeza pela perda dos seus bebês
dos seus filhos, especialmente desse filho que ainda está no ventre, é muito mais difícil e muito mais velado. Para vocês, como é que foi, Mariana? Olha, a gente passou por alguns... o processo aqui foi longo, assim. A gente passou por algumas questões, eu e o Lucas. O Lucas, desde a notícia que ele ficou muito emocionado e que ele embarcou totalmente junto comigo. Então, e não foi diferente quando eu tive que dar a notícia para ele da perda, né? Que o coração tinha parado de bater. Porque o que aconteceu comigo? Eu não tive um sangramento, assim, um aborto espontâneo. Não teve esse susto, né? Que eu ouvi também de milhares de mulheres, esse relato, o que aconteceu com elas. Isso não aconteceu comigo. Então, isso foi outra coisa, Fátima, que eu até quero falar, assim, que tudo que acontece na minha vida, eu sempre tento agradecer as coisas positivas, sabe? De tudo que acontece, eu coloco aquilo na minha frente e eu penso, o que eu tiro de positivo nessa história? O que isso aqui me fez bem, me fez crescer como pessoa, como ser? Então, a primeira coisa que eu agradeci foi isso, não ter acordado de madrugada e visto sangue, isso não aconteceu, sabe? Assim como a gente vê acontecer com milhares de mulheres. Então, eu fui fazer um exame de rotina, um ultrassom, e meu médico percebeu que tinha alguma coisa estranha e que o coração não estava batendo. Naquele momento, assim, eu vou te falar o que eu senti. Eu senti que eu tinha voado até o céu e de lá eu despenquei, sabe? Imagina. Então, assim, dizem que quanto mais você sobe, mais você sonha, mais você cria expectativa, o tombo é maior, né? Sim. Então, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu não me arrependo hora nenhuma de tudo que eu sonhei, planejei e criei de expectativa. Porque assim é a vida e a gente precisa se entregar. E eu estava sozinha no médico porque eu não tinha marcado esse ultrassom. Eu liguei pro meu médico e falei, Duarte, eu tenho um beijo grande para ele, que o meu médico é maravilhoso. Eu falei assim, eu tô com uma sensação, eu queria ir aí dar uma olhadinha. Pode ser? Você tá na clínica? Ele falou, pode, vem aqui. E eu liguei pro Lucas, falei, Lucas, eu tô indo lá no Duarte rapidinho. Ele falou, eu vou entrar naquela reunião super importante. Eu falei, não, eu tô indo lá, só quero ver, só quero dar uma olhadinha. E ele foi comigo em todos, em tudo, a gente vai em tudo junto. E quando eu cheguei, que ele falou que não estava ouvindo o coração, eu respirei fundo, tive essa sensação, tentei me acalmar. E ele falou assim, você quer que eu ligue pro Lucas? Eu falei, não, deixa que eu vou chegar em casa. Ele tá fazendo uma coisa super importante, eu preciso dar essa notícia para ele, eu e ele. Não quero falar pelo telefone, não quero criar um desespero, porque ele vai sair de onde ele tá e vai me encontrar, eu não quero que ele fique, né? Quero encontrar com ele. Então, eu liguei, depois que ele acabou a reunião, ele ligou para mim e já perguntou como é que tá meu neném. Aí aquilo, assim, eu não queria chorar no telefone, porque eu não queria que ele se desesperasse, sabe? Para vir para casa. Eu falei, vem aqui, porque eu preparei uma coisinha pra gente comer, vem aqui. E ele chegou aqui e eu contei para ele. E tentei ficar o mais tranquila possível, mais calma, para consolá-lo. Porque ele ficou muito mal, muito mal. E eu estava muito mal também. Mas nesse dia, eu uni forças para estar do lado dele. No dia seguinte, ele acordou melhor. E aí foi o dia que eu desabei. E ele estava lá junto comigo o tempo todo para me consolar. Da mesma forma que eu fiz um dia antes. Então, assim, a gente passou por esse processo juntos, de total sentimento de conexão. E esperando também ainda o bebezinho dentro de mim e a natureza tirá-lo, entendeu? Então, eu não fiz uma curetagem. Eu conversei muito com o meu médico. Desculpa a minha voz, assim, é que eu fico ainda emocionada em falar desse assunto. Mas então eu tive que esperar e esse processo aconteceu somente
anteontem, na segunda-feira. Uhum. E então, assim, a segunda-feira também foi um dia assim que eu rezei muito, que eu me conectei muito com Deus. Falei, meu Deus, se for da sua vontade que aconteça agora, eu estou preparada e agradeço mais uma vez por esse tempo maior que ele precisou ainda ficar aqui, não como espírito, mas ainda no corpinho, e que foi na segunda. Bom, Luciana, aí a gente vê quanta coisa vive uma pessoa, um casal, uma família em torno de tudo isso que aconteceu e que muitas vezes não é tão, não é nem respeitado, mas não é nem tão compreendido, né? Então, assim, acho que o depoimento da Mariana mostra muito exatamente disso, de como mexeu com toda a família essa gravidez, de como eles estão precisando desse tempo todo e do tempo que vai ser necessário. Foi segunda-feira, hoje é quarta-feira, quer dizer, então tem um tempo aí pra gente respeitar, né? Sim, é tudo muito recente ainda, né, Fátima? E eu acho que a Mariana trouxe um depoimento que é muito importante, que é a gente lembrar que esse bebê ele é um filho do casal. Então ele é um sonho, ele é um projeto desse casal. E quando esse casal tem uma harmonia, quando esse casal tem uma sintonia e pode um conversar com o outro, pode um apoiar o outro, esse processo fica mais possível, né? Não fica fácil, porque não é um processo que nunca vai ser fácil, mas ele fica suportável, porque você está ali com alguém que entende a sua dor, que sente a sua dor, que está junto com você, que também está sentindo essa dor, então um pode ser apoio para o outro. Luciana, né? Então, eu acho que a gente precisa lembrar, até voltando na pergunta do André, né? Os bebês e os filhos são projetos dos dois, então os dois sentem. Com certeza. Luciana, eu queria agradecer muito as suas informações aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a possibilidade. Agradeço a você, Fátima, a sua equipe, por abrirem um espaço para a gente falar sobre um tema tão importante e ainda tão invisibilizado pela nossa sociedade. E agradeço também a Mariana pela coragem, por dividir com tantas pessoas o seu momento, né, a sua dor, porque realmente dá força para que outras mulheres possam fazê-lo também e buscarem ajuda sempre que necessário. Obrigada. Obrigada, Luciana. Mariana, Um beijo grande para você.